Paz do Senhor, meus irmãos. Para quem não me conhece, eu sou o Jorge, um dos líderes, desse movimento aí que a gente está tentando emplacar cada vez mais, que é o momento de oração, para que você tire momentos de oração durante seu expediente, um intervalozinho, do café, pelo menos uma vez na semana, em que você sozinho ou se reúne com outra pessoa para orar, para pedir a ajuda de Deus, nos seus relacionamentos no trabalho, na sua própria produção, do expediente, nos seus estudos. Espera aí que tem um nenenzinho aqui querendo subir. Ei. Então esse momento de oração, é para que você tenha um momento de oração durante o seu dia, Dá uma pausa de 15 minutos, vai ao banheiro, enfim, qualquer coisa desse sentido, tá? Essa é a nossa proposta. E hoje eu e esse amiguinho aqui, queremos falar sobre a importância da encarnação de Cristo, O quanto que isso é poderoso. Vamos celebrar o Natal em alguns dias e é a celebração do Filho de Deus encarnado, como um feto primeiro, passando por todos os processos de amadurecimento no ventre de Maria e dependente, dependente, da mãe, enquanto bebê. Não havia lugar para eles, no período que Maria ia dar à luz. Então ele foi colocado numa manjedoura. E essa celebração da encarnação de Jesus é muito importante. Não só por uma questão da nossa doutrina, da nossa fé, em que o Cristo, o Deus Espírito, se fez carne e habitou entre nós, o Verbo, que é Deus, se fez carne e habitou entre nós, como também uma relação de, vamos dizer assim, pertencimento à humanidade. Cristo pertence à humanidade, e não no sentido de que a humanidade é dona dele, ao contrário, Ele que nos comprou para sermos dele, então ele que é dono da humanidade, mas nós pertencemos a ele nesse sentido também de ter alguém semelhante a nós. Então eu queria falar sobre esse ponto, o quanto que é importante Jesus ser reconhecido como o primeiro entre os pares, que muita gente atribui isso a outra pessoa, e eu quero dizer que Jesus é esse primeiro entre os pares, É sobre ele que está edificada a igreja, ele é o cabeça da igreja, ele é a pedra fundamental da igreja, a principal pedra de esquina, como o próprio Pedro escreve em sua carta, Então eu quero trazer que essa doutrina da encarnação, ela implica a relação de que Jesus é o primeiro entre os pares. E o primeiro exemplo, que eu quero destacar, esse eu só vou citar mesmo, é justamente no exemplo do batismo. Eu lembro que quando eu era adolescente, havia uma espécie de sabatina ao pastor, nas classes da escola dominical, e o saudoso pastor Sóstenes, da Assembleia de Deus, aqui do Plano Piloto, na 611 Sul, ele foi o responsável por estar entre os adolescentes, e a gente tinha algumas perguntas para fazer. E talvez a pergunta que eu fiz tenha me marcado muito profundamente, não só porque eu que fiz, mas pela resposta que ele deu, por que Jesus, essa era a pergunta, por que Jesus, sendo santo e todo poderoso, o Filho de Deus, a gente já sabia que ele era o Filho de Deus, ele já sabia que ele era o Filho de Deus, ele fez questão de ser batizado, por João Batista, E o próprio João Batista, ele rejeita no primeiro momento: eu que preciso ser batizado pelo Senhor, e o Senhor que vem a mim. E a resposta de Jesus é: assim deve ser feito para que se cumpra toda a justiça. E eu fiz essa pergunta: por que Jesus teve que cumprir essa justiça? Que justiça é essa? E o pastor Sóstenes então responde que é a justiça da semelhança com os homens, é o marco em que ele realmente se faz homem, em que ele, sabendo que é filho de Deus, ele também é filho do homem, Então foi uma resposta muito marcante para mim, porque pelo batismo, Jesus está dizendo assim: eu sou o homem como vocês, eu sou como vocês, apesar de não ser exatamente como a gente, porque a gente vai ver mais para frente que mesmo tendo essa natureza humana,
ele é um homem diferente, né? Ele é um homem capaz de outras coisas que nós não podemos por nós mesmos, né? Mas nós temos a promessa de poder fazer essas coisas por meio dele, né? Em nome dele e pelo Espírito Santo. Então, não é que nós não tenhamos poder, é que esse poder não é natural nosso, né? Ele é natural do próprio Deus, que habitando na gente, nos dá a fazer as mesmas obras de Jesus. Mas esse não é o tópico, né? O ponto é a importância da encarnação do Cristo, né? A encarnação do Deus, do Verbo de Jesus, né? E eu queria citar alguns versos, alguns mesmo, né? Eu separei alguns, claro que tem muitos outros a respeito disso, mas eu fiz algumas considerações aqui. E o primeiro é Romanos 8:29, né? Porque os que dantes conheceu também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele, ou seja, o Filho, fosse o primogênito entre muitos irmãos. Então nós temos essa promessa de sermos conforme a imagem do Filho para sermos irmãos de Jesus, né? E Jesus sendo o primogênito entre muitos irmãos, né? Então realmente nós fazemos parte dessa semelhança, né? Não igualdade em direitos, não igualdade em dignidade de se assentar no trono, né? Longe de mim querer usurpar o trono de Deus. O próprio Jesus não quis isso como usurpação, antes aniquilou-se a si mesmo, né? Poderia até citar esse verso de Filipenses, né? Aniquilou-se a si mesmo e fez-se semelhante aos homens, e como homem foi como servo, obediente até a morte de cruz, né? Então, mais um verso que eu poderia ter lembrado aqui nos meus rascunhos, mas só lembrei agora, em que o próprio Cristo não usurpou o trono, né? Ele se aniquilou, ele se anulou, ele não teve isso, né, de ser igual a Deus como algo a que deveria se apegar. Antes se fez semelhante a nós, né? Então ele encarnou, ele aniquilou esse direito, ele abriu mão desse direito, aniquilou-se a si mesmo, né? Numa espécie de... Não é bem perder a natureza divina, ele não deixou de ser Deus enquanto homem, mas ele se submeteu, né? Ele submeteu a natureza divina à natureza humana, com muitas ressalvas didáticas aqui, tá? Falo como apenas méritos didáticos nesse sentido. Então, nós temos essa promessa de sermos chamados para sermos filhos de Deus, né? Nós temos essa promessa para sermos chamados filhos de Deus, né? Irmãos de Jesus Cristo e co-herdeiros com ele, conforme diz o próprio capítulo 8 de Romanos, né? Só que nos versos anteriores, 16 e 17, o Espírito mesmo dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se realmente padecermos com ele, para que também com ele sejamos glorificados, né? Então nós temos realmente esse caráter de ter Jesus como um par, né? Nós somos co-herdeiros com ele, né? Ele é o primogênito de muitos irmãos, então ele de fato é o primeiro entre os pares, né? Então o fato de Jesus encarnar assume essa natureza de ser o primeiro entre os pares, né? O próprio Cristo assume esse status, né? Colossenses 1, aí é que eu vou ler bem picado os textos, né? Os versos 12, 13 e 20. Eu vou ler esses 12, 13 e 20 sequencialmente, né? Dando com alegria graças ao Pai que vos fez idôneos, ou seja, adequados, né? Então o Pai nos fez adequados para participardes da herança dos santos em luz. Que herança é essa? É a herança do Filho, que ele continua no verso 13. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trasladou para o reino do seu Filho muito amado. E por ele reconciliar, né, ou reconciliou, para fazer sentido aqui no recorte, todas as coisas a si mesmo, ou seja, Jesus reconciliou todas as coisas a si mesmo, tendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Por ele digo, quer as coisas sobre a terra, quer as nos céus, né? Então, nós somos participantes dessa herança dos santos em luz, que é pertencer ao reino do seu Filho amado, né? Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou ao reino de Jesus, né? Que é o Filho de Deus, o Filho amado de Deus. E esse Cristo, né? Esse Jesus, ele não é qualquer intercessor, né? Ele não é qualquer mediador, não é somente pelo fato dele ter morrido e derramado seu sangue na cruz. Isso é verdade, né? Ele fez isso e nos reconciliou com Deus. Mas ele não parou aí.
né? Ele se torna o único mediador justamente porque ele é o primeiro entre os pares. E sobre a existência de Jesus como homem, né, e como Deus, em o fato dele ser o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou seja, o Cristo remete-se à natureza humana, né, o enviado de Deus, o ungido de Deus, né, o escolhido de Deus, o filho de Davi, né, o filho do homem, né, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, também a relação de Filho de Deus. Então, sobre essa pedra, sobre essa rocha de quem é Jesus de fato, que estabeleceu-se, né, que Jesus mesmo estabeleceu a sua igreja. Então nós cremos nesse testemunho do próprio Filho de Deus, né? E Hebreus 4, dos versos 14 e 15, diz o seguinte: tendo, portanto, um grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Ora, se ele penetrou os céus é porque ele saiu, né, do Santíssimo Lugar, né? Então ele encarnou. Ele encarnou e Jesus depois penetrou aos céus. E ele é um sumo sacerdote justamente porque ele se fez semelhante aos homens, né? Não tem como um sumo sacerdote interceder pelo povo se ele não é do povo. Então, tendo, portanto, um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, a saber, Jesus, Filho de Deus, guardemos firmes a nossa confissão. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas enfermidades, mas que tem sido tentado em todas as coisas. Mais uma vez, né? Natureza humana de Jesus. Se Jesus não fosse humano, ele não teria sido tentado. A nossa semelhança, ou seja, assim como nós fomos tentados e assim como nós somos humanos, né, Jesus também foi tentado, né, por causa da sua natureza humana. Mas Jesus, sem pecado. Então, nós temos um sumo sacerdote que se fez primeiro entre os pares, justamente para que possa interceder por nós como sumo sacerdote, né? E aí vem o texto áureo de toda essa importância da humanidade de Jesus em relação à sua mediação com os homens, né? Em que não há outro mediador, em que não há outra forma de se chegar a Deus. Poderia até citar João 14,6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então Jesus está dizendo, eu sou o único, só eu que levo ao Pai, né? Então, mas eu quero ressaltar o fato dele ter sido colocado como esse caminho, a verdade e a vida em sua natureza humana, não somente espiritual, não somente divina, né? Não somente nessa característica transcendente em que ele se faz mediador da aliança de Deus com os homens, né? Ele se torna semelhante a nós e é o primeiro entre os pares a reconciliar essa humanidade com Deus, né? Então ele agrada a Deus, ele é o primeiro entre os pares a agradar a Deus e com isso semeia um povo novo. E Paulo escreve isso a Timóteo, né? 1 Timóteo 2,5, texto áureo sobre essas questões, pois só há um Deus e só há um mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, em algumas versões, ou na minha, Cristo Jesus homem. Então o fato de Paulo enfatizar que o homem Jesus Cristo é o único mediador, né, ele está colocando que realmente a questão de ser o primeiro entre os pares, né, fundamenta todas as relações de Deus com os homens, né? Então Deus se relaciona com os homens por meio de Jesus Cristo, por meio do homem Jesus Cristo. E isso é maravilhoso porque o Deus que poderia usurpar, né, de ser Deus, de orgulhar-se de ser Deus, ele se aniquilou, né, e se fez semelhante a nós para que pudéssemos receber toda a herança de Deus. E aí a pergunta que a gente faz é a mesma que Paulo faz em Romanos. Ora, se Deus deu seu único filho, né, para que nós não pereçamos, para que tenhamos a vida eterna, não nos dará também todas as outras coisas? Então que essa mensagem do Natal, né, da encarnação do Filho, possa te dar uma esperança de que você tem agora uma cidadania celestial por meio de Jesus Cristo, homem, o primeiro entre os pares.